Olá pessoal, eu sou Patrícia Ungarelli, esse aqui é o meu canal no YouTube e aqui é mais um vídeo da série Bate-Papos Astrológicos que eu venho fazendo já há um tempo, trazendo sempre algum tema dentro do campo da astrologia, alguma curiosidade, alguma pergunta, né? Se você me manda pergunta. E se você então está vendo pela primeira vez esse vídeo, aproveita e assina o canal, porque assim você recebe sempre em primeira mão quando eu postar os vídeos e também participa, manda a sua sugestão, ou manda a sua pergunta ou a sua curiosidade. Bom, eu já quero agradecer a participação então da Suzana Musitano, que há um tempo atrás me pediu para falar sobre Saturno e Plutão nas casas. Eu achei essa sugestão bem interessante. E quero agradecer a Tássia Zanini, minha amiga, minha cliente, que sempre contribui com a sua sugestão, com a sua participação. E também me sugeriu uma coisa interessante para fazer até uma continuidade, porque eu fiz um vídeo sobre os 12 signos. E ela falou assim, que tal fazer agora de planetas e casas? Então, vou fazer também esse vídeo, vou deixar para o próximo, tá, Tássia? E os planetas são os movimentadores do nosso mapa, né? Então são os astros que estavam posicionados no céu naquele momento que a gente nasceu e, portanto, todo mundo tem esses 10 astros distribuídos na sua mandala astrológica. Então, quando a gente fala em mapa astral ou mandala astrológica, a gente tem uma simbologia ali, tem casas, tem signos e tem os planetas. Os planetas podem ser entendidos como esses movimentadores, esses doadores de energia, né? E é lógico, por analogia, então existe uma relação análoga do que aquilo que estava no céu com esses significados no mapa astral. E é isso que a gente faz, é isso que o astrólogo faz, interpreta essas posições com as características de cada planeta. Então, cada planeta, então, tem o seu significado ou características, né? E de uma maneira até arquetípica, a gente vivencia esses arquétipos dentro de nós e são manifestados na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Então Saturno, ele é o estruturador, né? Saturno é um planeta que traz a ideia de disciplina, de cobrança, de rigidez, né? Mas basicamente a palavra que eu, pelo menos, gosto muito de definir Saturno e até de explicar dentro de um mapa é a nossa capacidade de se estruturar, né? Então, em termos de corpo humano, por exemplo, Saturno ele rege o nosso esqueleto, ele rege a nossa estrutura. Então, para todos os aspectos da nossa vida, é necessário a gente ter essa determinação, essa disciplina de fundamentar as coisas ou de estruturar. Então, quando a gente fala em planetas nas casas, significa que quando a gente nasce, esses planetas, então no caso Saturno, ele vai estar em algum lugar do mapa. Então, naquele ponto do mapa, que é uma casa, é aquele local da sua vida onde você vai exercer essa característica saturnina, onde Saturno vai influenciar aquela área da vida, né? Aquela manifestação, aquela expressão no seu cotidiano. Então agora as casas, né? Então na primeira casa, a primeira casa do mapa é a casa de personalidade. Um Saturno nessa casa traz para a pessoa uma manifestação, uma expressão de personalidade mais rígida, mais séria. Normalmente as pessoas com Saturno na casa um trazem um nível de amadurecimento ou mostram isso para as pessoas e as pessoas entendem ou enxergam essas pessoas com Saturno na um de uma forma assim mais séria. São pessoas que aparentemente são mais sérias, né? Porque é a casa da imagem, a casa da personalidade. Saturno na casa 2, que é uma casa de valores, é uma casa de dinheiro, traz muitas vezes até uma rigidez com esses assuntos financeiros. Pode trazer, por exemplo, uma dificuldade para lidar até com o dinheiro, né? Uma preocupação muito grande em segurar o dinheiro, né? Em estruturar demais a vida financeira e às vezes até um exagero mesmo, um materialismo, né? Uma avareza, uma dificuldade de ficar sem, né, o dinheiro. Então a preocupação em perder, a preocupação em não ter gera muitas vezes essa rigidez. Lembra sempre que o local de Saturno é um local de rigidez. É um local que existe a tendência, o local é a casa, né, uma tendência a uma rigidez. Saturno na casa 3, apesar de ter uma ideia, uma linha de raciocínio bastante estruturada, pode dar também uma rigidez no campo mental. A casa 3 é uma casa de ideias, é uma casa de movimento. Então é uma dificuldade às vezes um Saturno numa casa onde é uma casa contrária à própria natureza do planeta, que não é uma natureza de movimento,
mas é uma natureza de estrutura. A casa 3 é uma casa de movimento, né? Então pode acontecer uma dificuldade e sim. Então Saturno é sempre um desafio, porque ele dói, né? É a pedra no sapato, é aquele ponto onde machuca, onde você se esforça ou precisa se esforçar mais para ter aquela estrutura. Mas também é o local que, quando você aceita esse desafio, você tem as suas bases ali, né? Então você se estrutura ali, você se fundamenta ali. Na casa 4, Saturno pode indicar, às vezes, uma infância difícil, uma família também que pode passar por muito esforço, muita responsabilidade, né, quando a gente é criança. Então, às vezes, a pessoa teve que assumir aquela família, ou até cuidar da família, até sustentar a família, prover, porque é uma questão de estrutura numa área familiar, numa área de origens, numa área emocional. Nem sempre é fácil falar das emoções também, nessa posição, né? Um Saturno na... Pessoal, eu estava editando o vídeo e acabei de ver que eu esqueci de falar de Saturno na 5. Então vamos lá. A casa 5 é uma casa que fala de expressão pessoal, fala de autoafirmação, fala de criatividade, de talentos, de filhos. E é uma casa de espontaneidade, uma casa de alegria. Saturno nessa casa também deixa isso um pouco mais rígido, traz uma noção mais forte sobre responsabilidade com os filhos e muita necessidade de realmente até uma obrigação de criar alguma coisa. Talvez exista um lado forte empreendedor, mas não no sentido de ser uma coisa assim de muita criatividade, mas no sentido de ser uma obrigação. E os prazeres ficam um pouco comprometidos também, as alegrias, as diversões, porque Saturno, sendo muito rígido e com muita responsabilidade, ele pode trazer um pouco de limitação para uma área que é naturalmente uma área de expressão, né, criativa. Pode dar um pouquinho de rigidez com a questão dos filhos, exigir muito deles, e se exigir também muito, né? Então, realmente, nessa área pode haver uma dificuldade de Saturno. Um Saturno na casa 6, por característica, ele fica até bem posicionado nessa casa, porque Saturno fala também do esforço e do trabalho. E a casa 6 é uma casa de trabalho, é uma casa de serviço. Então, normalmente, Saturno nessa casa traz pessoas que precisam trabalhar com muita força e tem no trabalho um valor muito grande, né? Então, se esforçam muito, são bem disciplinadas, né? E se estruturam através do que fazem todos os dias, né? Podem ter rotinas rígidas também, né? Rotinas que têm dificuldade para mudança. Saturno na casa 7 é um aprendizado com o outro, um aprendizado nas relações interpessoais, às vezes no casamento. Já vi muito Saturno na 7, por exemplo, casar com pessoas de diferença de idade muito grande, né? Então, mulheres que casam com homens ou muito mais velhos ou muito mais novos e vice-versa, porque Saturno também fala sobre o tempo, né? Então, Saturno, na mitologia, Saturno é o deus Cronos, né? Na Grécia. Então, ele é o deus do tempo, é a divindade que rege sobre as questões da passagem do tempo, né? Então, na questão, inclusive questões kármicas também, mas isso é outro vídeo para uma outra hora, falar de Saturno desse ponto de vista mais kármico, mas ele é o senhor do karma, né? Então ele está regendo sobre essa questão da lei de ação e reação, ele rege sobre isso, por isso que existe um lado muito duro de Saturno, né? Então se a gente deve, a gente paga, e se a gente merece, a gente recebe. É um pouco isso, né? Não dá para negociar, né, com Saturno, não dá para fazer um jeitinho com Saturno, né? Com Saturno é diferente, com Saturno vamos encarar esse desafio e o que ele está cobrando, então vamos responder com responsabilidade. Essa é a palavra também mágica de Saturno. E nessa casa 7 vai atrair relacionamentos que tem uma questão talvez até kármica envolvida, e é um ponto de desafio, porque existe bastante rigidez na relação. Na casa 8 é uma área emocional, é uma área de transformações, então Saturno nessa área traz, às vezes, uma dificuldade para essas transformações acontecerem, então desafios nesse campo emocional, pode dificultar o nível de profundidade, pode trazer desafios no campo da sexualidade também, porque essa casa também fala disso, e às vezes pode enrijecer as emoções também, pode deixar um lado muito duro interno, e quando precisa fluir emocionalmente, fica mais difícil, né? Fluir emocionalmente.
E muitas vezes as transformações são muito demoradas. Então, pessoas com Saturno na 8 pode demorar muito tempo para transformar alguma coisa, ou para tomar uma decisão ou uma atitude que vá mudar a vida. A gente fala que a casa 8 é uma casa de mortes psíquicas também. É aquela área da vida onde mostra como é que ao longo da nossa vida a gente vai passando por essas etapas de mortes psíquicas, de transformações, aquelas que a gente vai mudando mesmo e nunca mais volta a ser o que era antes, né? Então, são pequenas mortes ao longo da vida, pequenas transformações ao longo da vida. Então, Saturno nessa casa, ele pode dificultar, né? Mas também ele dá o quê? Muita firmeza, muita resistência perante grandes transformações ou grandes impactos na vida. A pessoa se segura ali, a pessoa tem um chão forte para se sustentar diante dessas grandes transformações na vida, tá? A casa 9, Saturno na casa 9 também é uma casa que ele fica desconfortável, não é uma casa que normalmente ele fica bem. A casa 9 é uma casa de expansão, de crescimento, de desenvolvimento, uma casa que fala de autopromoção, uma casa até de publicidade. E é uma casa que fala sobre acreditar também lá na frente, uma casa de autodesenvolvimento. Você precisa desenvolver um sistema de crenças para chegar onde você quer. Saturno é muito cético, enquanto característica, um planeta cético, né? Traz características de ceticismo, e essa é uma casa de fé, é uma casa de esperança, uma casa de enxergar lá na frente. Muitas vezes Saturno nessa casa traz um pessimismo, traz uma dificuldade, né? Uma falta de esperança de enxergar uma saída, porque Saturno é muito pontual, muito presente, muito prático, né? E essa casa é uma casa que precisa de abstração mental, então pode ser mais difícil. Essa casa não é uma casa muito fácil para ter Saturno, e dá uma rigidez também, uma estrutura muito forte para o conhecimento. Pessoas com Saturno ali têm uma necessidade de aprender, uma necessidade de conhecer mais profundamente os fundamentos daquilo que está estudando, de forma nenhuma superficial. Saturno nessa casa traz uma necessidade de fundamentar aquilo que se aprende ou aquilo que se ensina, né? Saturno na casa 10 traz aquela necessidade de estruturar os objetivos da vida, uma carreira, muitas vezes leva as pessoas a desenvolver uma carreira mais tradicional, mais conservadora, mais formal, mais aceita socialmente, né? Não abre muito campo para coisas muito inovadoras, né? Então as pessoas normalmente desenvolvem uma carreira que é um pouco mais tradicional, um pouco mais conservadora, mas dá uma necessidade muito grande de realmente subir a montanha. E Saturno nessa casa dá essa determinação de chegar no mais alto, na mais alta condição, no mais alto patamar daquilo que a pessoa está objetivando. Lembrando que a casa 10 fala de metas também, né? Não só de carreira, mas de metas de vida. Então a estrutura material parte dessa casa, e Saturno ali dá uma exigência maior nisso daí. Saturno na casa 11, que é uma casa social, é uma casa de amigos, é uma casa de planos futuros, pode dar uma limitação nessa questão social, poucos amigos, mais fiéis, né? A pessoa que tem Saturno na 11 está sempre buscando a qualidade, nunca a quantidade, né, de amigos, por exemplo, já que é uma casa que fala de amigos, e traz uma necessidade desses amigos ou desse mundo, desse convívio social, ser pautado em responsabilidade, em comprometimento, principalmente. Então, nada superficial, sempre muita responsabilidade com relação a isso. E dá uma necessidade de ter planejamento futuro, de estruturar essa meta a longo prazo, né, que é outro assunto da casa 11. E a casa 12, a última casa do mapa, Saturno ali também fica um pouco desconfortável, não é uma casa que ele fica feliz, né, é difícil, porque é uma casa de desmaterialização, é uma área da vida que fala de propósitos existenciais, é uma área que fala inclusive de vivência mística. Saturno é um planeta de materialização, de concretização, de tempo presente, né? O tempo presente, muito pontual, muito prático e cético, né? Ou seja, nessa casa há uma contradição, porque vai existir uma necessidade da pessoa viver a espiritualidade dela de uma maneira concreta, de uma maneira prática, e de ter responsabilidade com essa vivência espiritual. É quase que juntar os dois lados da moeda,
portanto, não é uma coisa tão fácil, traz aí algumas dificuldades também, tá? Bom, então eu falei de uma forma mais rápida sobre Saturno nas casas. Lógico que numa leitura de mapa, numa análise, é muito mais do que eu estou falando agora, que é uma forma generalizada sempre, né? E lembra o seguinte, você tem Saturno no seu mapa. Então, onde é que essa pedrinha tá, não é? Onde é que essa pedrinha saturnina ali tá lá cristalizando uma dor ou uma dificuldade ou uma necessidade de você encarar a realidade. Saturno é uma chamada à realidade. Então, a forma de lidar bem com Saturno, e eu sou uma pessoa que tem uma visão sobre Saturno até diferente do que a gente lê nos livros, apesar de Saturno ser caracterizado, ser classificado como um planeta maléfico. Na Idade Média ele era um maléfico total. Não é assim que eu vejo, porque eu entendo Saturno como realmente um bloqueio, não é? Saturno ele traz a ideia de um bloqueio ou de uma limitação. Então, é um local sempre no nosso mapa onde a gente se sente mais limitado, não é? Mas os limites servem para quê na realidade, né? Por que a gente põe limites? Porque a gente ainda não está seguro para ultrapassá-los. Então, enquanto eles existem, a gente precisa viver ali dentro daquele mundo, conhecer aquele mundo, e quando a gente está pronto, a gente pode expandir esse limite. Então, Saturno, quando você se sente seguro, você ultrapassa esse limite, e aí ele coloca outros limites. Então, esse bloqueio de Saturno eu vejo como uma coisa, às vezes até uma armadilha. A sensação é de um bloqueio, de um limite, naquela área onde ele estiver, mas é sempre um convite ao desafio de ultrapassar aquele limite com responsabilidade e fazendo novas estruturas. Porque senão não existe evolução, não é? Senão não existe uma passagem do tempo. A gente, a cada tempo, a cada dia, a gente tende a evoluir. A humanidade é assim, a cada tempo, a cada ciclo, a gente dá um passo adiante. Então, a cada passagem, a cada nível que ela sobe, é um desafio que foi vencido, um limite que foi quebrado, né? Então, Saturno, apesar dele trazer o limite, ele também é aquele que estrutura a próxima etapa. Então, em cada casa que você tem, Saturno, veja bem onde que é, porque é aquele local que é difícil, aquele local que dói, aquele local que normalmente a gente se pergunta várias vezes o que eu fiz para merecer aquilo. Às vezes é uma dor mesmo, né? Em determinadas áreas fica um pouco mais difícil ter Saturno, mas ele dentro dele, ou dentro dessa proposta, veja bem como é que funciona na sua vida, mas dentro dessa proposta existe ali um grande potencial de subida de montanha, porque esse é o símbolo dele, né? Então, essa é a ideia. Ele rege o signo de Capricórnio. Capricórnio é a cabra que sobe a montanha. Então, essa energia que faz a cabra subir a montanha, né, simbolicamente, é essa força, essa determinação de ultrapassar as etapas, né? Nem que para isso tenha que fazer grandes sacrifícios. E esses grandes sacrifícios são recompensados quando a gente chega ao topo dessa montanha. Então, é essa a minha maneira de ver Saturno, de encarar Saturno. É assim também que eu ensino, né? Que eu passo isso para as pessoas quando eu leio o mapa. Nunca no sentido de bloquear completamente, você ficar parado porque Saturno está ali. É sempre isso, né? Saturno bloqueia. Ele faz parar, lógico, ele enrijece. Ele é o osso do nosso corpo, ele é o esqueleto, né? Ele não pode ser mole, ele precisa ter estrutura, senão a gente não fica de pé, não é? Mas a gente fica de pé e os nossos ossos têm articulação, senão a gente não teria movimento. Então, eu vejo dessa forma Saturno sempre, em qualquer casa que ele está, apesar de todo o aspecto de rigidez, de estrutura, ele tem que articular. Existem etapas, né, para serem vencidas, etapas para a gente subir, níveis para a gente alcançar. Então, essa é a minha forma de ver Saturno, né, até de entender essa qualidade dele. Mas lógico, né, que em qualquer área que ele tiver, ele vai trazer a característica de assuma a realidade dessa área. Ele não é um planeta que ajuda a gente a ir levando, sabe? Essa ideia de vamos levando, amanhã a gente resolve, vamos procrastinar, não é a praia de Saturno, né? Então, aquele ponto do mapa, e lógico que aí vai ter que olhar tudo do mapa, né? Os aspectos que ele tem, o signo que ele tá, a casa, tudo isso tem que olhar para dar uma informação
lógico, personalizada, mas no geral, aquele ponto onde ele está, ele vai te dar essa mensagem, que com ele a coisa é sempre mais forte, mais dura, né? Não dá pra gente ficar brincando. Então ele é muito sério, é um planeta que traz esse nível de seriedade. Então a gente precisa encarar o desafio ou a realidade daquele assunto, por pior que ele seja. Não tem flores ali, não tem como dourar a pílula, como a gente fala, não tem como florear as coisas, ali é a realidade. E se a realidade é feia, é ela que a gente tem que enfrentar e tem que deixar ela melhor, né? Então não pode fugir, não tem fuga, não tem nada, né? Isso quando a gente tem ele no mapa astral. Outra forma também de ver é quando ele transita pelo céu, né? Então Saturno hoje, lógico que ele está em algum local, por projeção, ele está em algum local do seu mapa astral. Então, apesar de você ter Saturno em algum local do seu mapa, quando você nasceu, hoje no céu, ele está ali transitando no signo de Sagitário, né? E esse signo de Sagitário vai ser alguma casa do seu mapa. Então, por projeção, você está vivendo um trânsito de Saturno em algum lugar do seu mapa. Então, essas explicações servem tanto para o planeta na casa, quanto no planeta no céu hoje, em cima de alguma casa do seu mapa. Então, vai funcionar do mesmo jeito. É aquela área da vida onde você está sendo cobrado, onde você está sendo exigido, onde você precisa encarar aquele desafio. Não dá para fugir e tem que parar. Porque essa é a parada que Saturno faz. Ele fala assim, ó, para, me encare, não é? E faça o que tem que ser feito. É só isso. É que nós, né, queremos fazer o quê? Ah, amanhã a gente faz, depois vai, depois... E esse é o grande problema. Então começa o sofrimento. Então essa é a ideia de que Saturno traz o sofrimento, de certa forma, é porque a gente não quer parar e olhar, e a gente não quer resolver. Então uma das questões é, tá bom, ele tá lá, agora ele tá passando ali no meu mapa, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que encarar? E o que eu tenho que estruturar? É só isso, é parar, estruturar. Ah, eu preciso cortar custos porque eu estou gastando demais. Tá bom, então eu vou fazer isso. Planeja a sua ação, executa sem ficar mirabolando, filosofando, criando 1.500 questões na sua cabeça, porque ele não é um planeta mental, né? E então é outro ponto difícil de lidar com ele. Não vamos ficar filosofando, ele é cético, ele fala assim, ó, então vamos fazer, acabou, né? É uma forma mais light, né, de lidar com o Saturno, mas a energia é essa, a energia é de assumir a responsabilidade perante aquela questão, aquele assunto que ele está, se for a casa, ou quando ele está andando no céu, aquela casa que ele está afetando no seu mapa. Então temos sempre duas formas de ver, não é? Ao mesmo tempo, onde ele está no seu mapa e onde ele está agora no céu. Ele é um planeta muito lento, então ele demora ali, mas um ciclo inteiro dele ao redor do Sol dá mais ou menos 30 anos, né? De 28 a 30. Então, a cada 2 anos e meio, ele transita por um signo do zodíaco. Hoje ele está em Sagitário, ele fica ali até 2017 em Sagitário, transitando por aqueles 30 graus do signo de Sagitário, tá? Bom, Suzana, então esse foi Saturno nas casas, eu vou deixar Plutão nas casas para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, deixa também sua sugestão e aproveita para assinar o canal, assim você recebe sempre em primeira mão quando eu postar os vídeos e até o próximo vídeo.